curso do Saber Direito desta semana é sobre processo penal. A professora Soraya Mendes vai ensinar a doutrina, as teorias, o conhecimento na prática, a produção de provas e ainda vai explicar o que são e como funcionam a prisão cautelar e a audiência de custódia. Olá, eu sou a professora Soraya Mendes e nós estamos num curso sobre epistemologia e processo penal. Ao longo dessa semana, nós estamos falando a respeito de diferentes perspectivas epistemológicas no campo do processo penal e muito especialmente a respeito da epistemologia feminista, que na verdade eu até vou aprofundar um pouco mais para dizer que ela é uma perspectiva epistemológica feminista, interseccional, decolonial. Mas não vou assustar ninguém com isso agora não, porque primeiro, retomando um pouco daquilo que eu disse na nossa aula anterior, eu estou estabelecendo um terreno que diz respeito ao campo da produção do conhecimento no campo do processo penal, que é o que a gente vai tratar na aula de hoje, e da reprodução deste conhecimento no campo do direito processual penal, que foi o que nós tratamos na aula anterior. O objetivo específico dessa nossa aula é mostrar o reconhecimento, ou talvez melhor, o não reconhecimento das mulheres no campo da produção do conhecimento no campo do direito processual penal. O nosso objetivo aqui vai ser responder 3 perguntas fundamentais e eu vou passar para vocês agora exatamente quais são. A primeira é: que efeito a falta de reconhecimento e apoio institucional tem sobre a produção feminina neste campo específico? A segunda: quais as condições necessárias para a inserção das mulheres no campo do direito processual penal em eventos, na doutrina ou em periódicos? E 3: quantos são os livros ou artigos escritos por mulheres no Brasil? Essa terceira pergunta eu quero tratar de uma forma muito pormenorizada. Eu quero retomar um ponto que talvez a primeira aula ainda nos ajude a pensar, que é a respeito do sistema educacional. Talvez, professora, alguém pergunte, professora, por que é tão importante falar a respeito do ensino e da doutrina no campo do direito processual penal? Acontece que, como Michel Foucault já nos falou, o sistema educacional, ele sustenta ou ele modifica aquelas que são as formas de apropriação dos discursos. Vocês lembram que eu falei ainda na primeira aula que o direito processual penal, ele se constitui como um discurso? Pois é, o que Michel Foucault vai nos ensinar é que existe no campo do sistema educacional uma forma de modificação ou de sustentação de determinados discursos. E isso significa dizer que o sistema educacional, ele é sim um instrumento que pode ou não limitar estes mesmos discursos, de forma a estabelecer também filtros para aqueles e aquelas que possam acessá-los. Então, eu retomo dizendo que analisar o sistema educacional, ele faz parte deste contexto, que é um contexto fundamental de compreensão do não reconhecimento, que é o objetivo da nossa aula de hoje, das mulheres no campo do direito processual penal. Vocês devem ter notado que normalmente eu faço referências de autoras do campo da história, de autoras do campo da ciência política, que eu fiz referência também a autoras do campo do próprio direito processual penal, como a professora Maria Estela Souto, mas que eu faço referência a autores e autoras que estão espraiados em diversos campos do conhecimento. Essa é uma característica muito importante também do processo de produção de conhecimento feminista. Porque, na realidade, nós compreendemos que o conhecimento ele não se produz a partir de uma única área, ou melhor dizendo, que ele se produz a partir de uma interdisciplinariedade, algumas vezes de uma transdisciplinariedade. Mas o conhecimento ele não é único. Vejam vocês que é muito difícil vocês encontrarem no campo do direito escritas que sejam escritas específicas a partir de uma perspectiva de gênero ou mais ainda de uma perspectiva feminista.
Eu mesma sou autora de um livro que é o Criminologia Feminista. Foi o primeiro livro a ser publicado no Brasil, ainda lá em 2014, a respeito dessa temática. Uma temática que é muito difícil de ser tratada, mas que na realidade é tratada a partir de diversas perspectivas, mas que passou a ter uma necessidade de tratamento diferenciado a partir do reconhecimento de que existem questões que são questões que trazem o gênero como um elemento fundamental a ser considerado na análise específica dos fenômenos. Quando nós falamos de uma criminologia feminista, nós não estamos falando tão somente da existência de mulheres escrevendo sobre criminologia. Nós não estamos falando também de estudos que levam em consideração as mulheres, mas nós estamos falando de uma perspectiva de construção do conhecimento, de compreensão dos fenômenos que implicou a modificação da lente. Uma coisa é analisar, por exemplo, o sistema carcerário brasileiro e dizer que do sistema carcerário brasileiro, que inclui hoje, infelizmente, mais de 700 mil pessoas sob controle penal, 40 e tantas mil dessas são mulheres. Uma outra coisa completamente diferente é conseguir entender que a lógica do processo de criminalização que atinge homens e mulheres é diversa. Mas para entender esta lógica deste processo de criminalização, é preciso que se tenha armas diferentes, melhor dizendo, lentes diferentes. Vejam vocês, uma mulher, quando criminalizada, muitas vezes ouve na sala de audiências a pergunta que diz respeito aos seus filhos. O juiz pergunta, ou o promotor pergunta, ou a juíza, ou a promotora pergunta: a senhora não pensou nos seus filhos na hora que praticou esse crime? Quantas vezes nós ouvimos uma mesma pergunta dirigida a um homem numa sala de audiências? É claro que a gente está falando não só disso, é muito mais do que isso. São as necessidades, que são necessidades próprias também do gênero feminino, que precisam ser compreendidas dentro de um sistema carcerário. Ou seja, a criminologia feminista, ela vai trazer uma lente a partir da qual não basta trazer as mulheres como um número ou como um dado agregado naquelas que são as pesquisas sobre o sistema carcerário, porque é isso que eu estou utilizando aqui como nosso exemplo. Mas o que ela vai trazer é a necessidade de que, antes disso, nós tenhamos um olhar específico para aquelas questões que são questões específicas. Muitas vezes, se tem uma compreensão a respeito dos estudos feministas, das feministas de uma forma geral, de que as feministas reivindicam espaços que são espaços mais duros, que são os ditos espaços de racionalidade, que reivindicam direitos que dizem respeito à supressão de tudo aquilo que diz também com a garantia de que sejamos todos seres humanos dotados também de emoção. Vejam vocês que é lugar comum dizer o seguinte: mas se você é feminista, então eu não preciso abrir a porta do carro. Olha, até dispenso isso. Mas, ou se você é feminista, então a gente também não precisa se preocupar, nós não precisamos nos preocupar com aquelas questões que dizem respeito à afetividade. Na verdade, o que o feminismo traz não é uma bandeira de libertação das mulheres. O que o feminismo traz é uma bandeira de libertação de todos e todas. Para dizer que todas nós não somos única e exclusivamente emoções, mas que não queremos abrir também mão das nossas emoções. Mas que todos os homens também não são única e exclusivamente racionalidade, dureza, violência, mas que também têm direito às emoções. Quando a gente separa o mundo em dois grupos, homens de um lado, mulheres de outro, a gente acaba trazendo uma lógica muito simplista,
muito rasa, que acaba trazendo características que são características que trazem sofrimento dos dois lados. Quando a gente diz homem não chora ou menino não chora, a gente está tirando daquele homem, que antes um menino, a possibilidade de ser alguém que mostre a sua emoção, a sua afetividade nos mais diversos campos da vida. Seja chorando assistindo um filme, seja chorando do lado de um filho, seja em qualquer outro aspecto. E ele tem o direito disso. Mas, ao mesmo tempo, se coloca para ele uma posição de dureza e de violência, que traz aqui em relação à mulher, por sua vez, uma responsabilidade de ser alguém que é frágil, que é submissa, essa sim, que chora e que tem emoções. O que o feminismo traz em termos mais libertários é a possibilidade de que nós sejamos todos e todas seres humanos. E sermos todos e todas seres humanos parte de um pressuposto de que todas nós somos dotados de racionalidade e também de subjetividades. Dentro de uma perspectiva de produção de conhecimento, isso também tem referência. Isso também é um elemento a ser considerado. Porque a ciência, de uma forma geral, ela foi construída a partir de critérios de neutralidade e objetividade e racionalidade, que são critérios que aparentemente sempre foram direcionados aos homens. Porque os homens são racionais, porque os homens são objetivos. Mas isso, na verdade, é uma construção, que é uma construção também gendrificada daquilo que se concebe por ciência. Por isso é tão difícil, muitas vezes, compreender o que significa o processo penal como um todo e daquelas que são as suas nuances de formação, seja lá no ensino e seja na doutrina, como um espaço do qual as mulheres são alijadas. Porque nos colocam uma perspectiva de produção de conhecimento, que é uma perspectiva de produção de conhecimento absolutamente objetiva e racional. E eu quero mostrar para vocês, ao longo das nossas próximas aulas, que subjetividade não é subjetivismo. Que nenhuma perspectiva epistemológica feminista no campo do processo penal, de acordo com aquilo que eu trabalho em um processo penal feminista, é uma perspectiva que vai trazer subjetivismos, como se o juiz pudesse ou a juíza pudesse em algum momento decidir de acordo com aquilo que imagina ser o mais adequado. Mas vai trazer sim, por um reconhecimento de um lugar de fala, as subjetividades. E reconhecer as subjetividades é reconhecer que no campo da criminologia nós já avançamos muito, a ponto de mostrar que se existe uma possibilidade de um processo penal que não sirva de instrumento de opressão dentro do sistema de justiça criminal, ele precisa ser um processo penal criminologicamente fundamentado. Eu quero seguir agora adiante e mostrar para vocês alguns outros elementos que fizeram parte da pesquisa que eu realizei no campo do meu pós-doutorado, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em teorias jurídicas contemporâneas, e quero mostrar com isso que nós temos aqui algumas dificuldades muito grandes ainda de sermos reconhecidas, não digo nem como feministas, porque ser feminista é uma coisa, participar e ser mulher é outra. Necessariamente, nem todas as mulheres são feministas. E nem todas as mulheres que participam dos movimentos de mulheres são feministas. O feminismo, ele impõe uma ética de vida, ele impõe uma pauta de reivindicações. Mas, deixando de lado um pouco essa questão e voltando aqui para os dados específicos que eu pude obter ao longo da pesquisa, eu quero mostrar o quadro no qual nós nos encontramos hoje. Vejam vocês que em 2015 foi publicada uma obra
chamada Doutrinas Essenciais do Direito Penal e de Processo Penal. É uma obra vasta, uma obra muito grande. É uma coleção que engloba 8 volumes, que tem praticamente aqui mais de 6.000 páginas e que tem 386 textos. Eu acho que é muito interessante que a gente tenha isso em mente. 8 volumes, mais de 6.000 páginas, 386 artigos. Mas também é importante que, simbolicamente, a gente tenha em mente que o tema principal é, e o título da obra é esse, Doutrinas Essenciais de Direito Penal e Processual Penal. Isso simbolicamente diz que aquilo que se pensa naquele momento, naquela quadra da história do Brasil, e aqui era 2015, algo muito próximo de nós, está naquele livro como o que é o essencial, o que é o mais importante. Pois vejam vocês, eu estava escrevendo um artigo sobre colaboração premiada. Um artigo para um livro, um outro livro que eu organizei a respeito deste tema, delação, colaboração premiada, em outras perspectivas. E dado que estava organizando este livro e tinha de escrever também um texto a esse respeito, fui fazer uma busca a respeito de obras escritas a respeito desse tema. Então fui me socorrer daquela que era a coleção das doutrinas essenciais de direito processual penal e de direito penal. Obviamente encontrei muitas coisas e textos maravilhosos, mas algo me chamou a atenção. Me chamou a atenção o fato de que eram muito poucas as mulheres que escreviam naquela mesma obra a respeito do que é considerado essencial no campo do direito penal e do direito processual penal. E aí eu fiz uma contagem. Na verdade, isso que eu estou contando aqui para vocês já está até publicado por mim. Eu escrevi um texto nesse mesmo ano, está publicado, vocês encontram aí pelas redes sociais a respeito dessa pesquisa em específico. Mas foi uma pesquisa muito simplória. Eu parei para contar quantas mulheres faziam parte dessas 6.000 páginas, desses 8 volumes. E aí eu verifiquei o seguinte, e aí vou passar aqui para que eu não erre para vocês a leitura. Desses quase 400 autores, 386 textos, tem mais ou menos 400 autores, 57 eram mulheres. Sendo que 11 artigos elas figuravam como coautoras, escrevendo com homens. E 6 como tradutoras de trabalhos estrangeiros. Se a gente tomar em consideração o que traz essa coletânea de 8 volumes a respeito do que é essencial no direito penal e no direito processual penal, o que nós vamos encontrar é que o que se produz de conhecimento no campo do direito penal e processual penal no Brasil, pelas mulheres, corresponde a 13%. Fiquei absolutamente abismada com essa estatística. E esta passou a ser uma das minhas preocupações. Uma das coisas que diz também uma filósofa, uma teórica feminista, que eu já mencionei lá na nossa primeira aula, que é a Célia Amorós, é que ninguém pensa no vazio, ninguém pensa sobre nada. Ou seja, as pessoas sempre têm motivações para aquilo que pensam, mas menos ainda uma feminista, porque nós temos muitas motivações. Então, na medida em que eu abro essa obra, escrevi lá o meu artigo sobre delação premiada, enfim, sobre colaboração premiada, publicamos a obra, mas na medida em que eu abri aqueles 8 volumes e verifiquei que nós éramos somente 13% de mulheres que escreviam no campo do direito processual penal, claro que essa obra não é o elemento fundamental a determinarmos o campo de atuação das mulheres, mas ele simbolicamente é um elemento importante, aquilo passou a me incomodar bastante. E a trazer para mim algumas outras questões que diziam respeito a esse campo em específico. Daí porque eu fui fazer uma pesquisa um pouco mais aprimorada. Eu fui buscar
nas bibliotecas do Brasil como as mulheres, quantos, ou melhor dizendo, como e quantas são as obras publicadas por mulheres. E aí eu quero mostrar para vocês aqui alguns dados que são dados muito, muito peculiares. Antes disso, algo que é importante lembrar é que eu fiz também, nessas doutrinas essenciais, uma pesquisa específica a respeito de 2 temas. Porque eu pensei o seguinte, vamos lá, temos 13% de mulheres escrevendo aqui nestes 8 volumes. Mas vamos ver sobre o que essas mulheres estão escrevendo? Então vamos ver se nos temas, que são temas onde aquela perspectiva que eu falava para vocês, diferenciada, criminologicamente diferenciada, porque uma perspectiva feminista de produção de conhecimento criminológico, ela se torna presente. E aí eu selecionei 2 temas. Um tema que diz respeito à violência doméstica, onde nós temos muitas mulheres criminólogas, enfim, juristas, né, também de outras áreas, seja da dogmática, do direito penal, enfim, e do próprio processo penal, escrevendo, mas muito mais criminólogas, é bem verdade. E selecionei também um outro tema, que é um tema muito pontual e importante para a perspectiva de gênero, que é o encarceramento feminino de mulheres em função do tráfico de drogas. Por que o encarceramento feminino em função do tráfico de drogas? É porque 62% da população carcerária feminina brasileira está presa em função do tráfico de drogas. Portanto, ele é um tema que tem um recorte muito específico em relação ao gênero. Eu não tenho tempo aqui para que a gente possa tratar disso nessa perspectiva criminológica. Mas o que eu quero mostrar a vocês é que, tomado já esse contexto dos 13%, eu fui verificar quais temas eram temas muito específicos, quais temas eram temas que poderiam ou não ter uma interface maior com mulheres escrevendo. E algo que eu verifiquei é que, no campo da discussão sobre violência doméstica, que eu repito, é um campo onde nós temos muitas mulheres escrevendo, havia 8 artigos, 4 autores homens e 4 autoras mulheres. Ou seja, eu não estou fazendo aqui a defesa antes desse ou seja, eu não estou fazendo aqui a defesa antes que alguém se adiante nisso. Porque você não quer que os homens escrevam sobre violência doméstica, as feministas querem temas só para elas. Isso também não é verdade. São muito bem-vindos aqueles trabalhos que são feitos por pesquisadores muito sérios, muito dedicados e que trabalham dentro de perspectivas de estudos de gênero. Agora, é interessante notar que, além do fato de nós termos 4 autores homens e 4 autoras mulheres em um tema onde nós temos uma preponderância feminina, este tema também era tratado praticamente de uma forma distante. Vamos ver agora o caso da lei de drogas. Outro tema muito importante, porque, como eu dizia a vocês, a experiência das mulheres, ela mostra que nós temos dificuldades específicas, obstáculos específicos no campo do sistema carcerário brasileiro, que decorrem do processo de criminalização das mulheres, seja do momento da aplicação da norma ao processo de encarceramento. Pois bem, fui analisar os artigos que tratavam a respeito de lei de drogas. E estes artigos eram praticamente, para não dizer 0%, dedicados a algum aspecto que dissesse respeito a essa diferença fundamental que existe no processo de criminalização entre homens e mulheres quando se trata de drogas. Nós estamos tratando, portanto, aqui de discussões que dizem respeito a temas que são temas de vital importância, tanto no campo maior, quanto no campo específico
daquelas que são as possibilidades de proteção das mulheres, mas, por um outro lado também, estamos tratando de questões muito específicas que dizem respeito ao processo de criminalização das mulheres. Seja como vítimas, quando demandam a proteção do Estado, ou seja, quando criminalizadas, e, portanto, aí vem a atuação forte do Estado, dentro do sistema de justiça criminal, e o reflexo disso é também aquilo que é produzido na própria doutrina, é o de ou silêncio em relação às questões de gênero, ou então de uma divisão inexplicável em termos de temas que são temas onde nós avançamos muito. Vejam vocês que estes temas que acabaram me provocando muitas angústias, inconformidades, enfim, muitas discussões, se refletiram para mim numa outra pesquisa. Eu fiz uma pesquisa no Sistema de Bibliotecas Oscar Saraiva, do Superior Tribunal de Justiça. Por que eu fiz essa pesquisa nesse sistema de bibliotecas? Porque essa base de dados é uma base de dados fantástica, que reúne mais de 12 bibliotecas, tem mais de 170 mil documentos em formatos impressos, livros, artigos, periódicos, mais de 100 mil documentos digitais, e eu achei que fosse uma base de dados muito interessante para que eu pudesse jogar lá uma palavra-chave inicial, na verdade duas, processo penal, a expressão processo penal, e pudesse ter como retorno aquelas que são as obras publicadas no campo do direito processual penal. Pois bem, eu joguei lá nessa base de dados da biblioteca, da reunião das bibliotecas, né, do STJ, e o resultado voltou com 15.919 obras. Eu fiz duas filtragens. Numa primeira filtragem, eu tirei todos os trabalhos em que constassem autoras, coautoras e colaboradoras. Bom, das 15 mil, eu consegui achar 695 trabalhos de mulheres, autoras, coautoras ou colaboradoras. Aí eu fiz uma segunda filtragem e acabei excluindo aqui obras que eram estrangeiras, obras que eram de publicações técnicas, que diziam respeito muito mais a questões, a coletâneas, muitas vezes coletâneas de legislação. E eu cheguei a um resultado de 127 obras de autoria de 109 mulheres. O que eu tenho para dizer para vocês é que, se já era espantoso o fato de que nas doutrinas essenciais nós fôssemos 13%, o que a gente verificou pela base de dados do que trazem as bibliotecas do Brasil, reunidas aqui nessa base que o STJ nos oferece, é que nós somos menos de 1% do que se produz de conhecimento no campo do direito processual penal. É óbvio que essa não é uma pesquisa exaustiva. Por sinal, tampouco seria uma pesquisa mais aprimorada em termos quantitativos. Acho que uma outra pesquisa ou várias outras pesquisas podem ser feitas. Agora, o que ela nos mostra, em termos simbólicos, importante, é que nós somos um número muito reduzido de mulheres, não de mulheres que pensam o processo penal, porque isso não me parece justo dizer, porque nós pensamos também o processo penal, mas de mulheres que têm espaço para a produção de conhecimento no campo do direito processual penal. Nesse sentido, me parece fundamental não só que a gente tenha esse número de 1% como algo simbólico, mas que talvez a gente também precise levá-lo em consideração para tudo aquilo que se pensa em termos do que deve significar no futuro aquelas que são as temáticas mais candentes, seja no que diz respeito à prisão cautelar, seja no que diz respeito à audiência de custódia, seja no que diz respeito àquilo que eu já mencionava antes sobre o depoimento da vítima, sobre a existência de uma vítima coletiva. Ou seja, quando a gente fala que as mulheres têm pouco espaço,
a gente está falando que as mulheres têm praticamente nenhum espaço. E quando nós falamos que as mulheres têm praticamente nenhum espaço, nós estamos falando a respeito de um lugar onde, algumas vezes, se há esse espaço, o espaço é tão só para repetição daquilo que já se dizia por aqueles que são que compõem a doutrina dominante lá no quarto do rei e aqueles que acabam trazendo também críticas, mas que não englobam aquelas nossas questões. Eu quero chamar agora o quiz, para ver se a gente se vocês estão prestando bem atenção nisso aqui que eu estou falando. Vamos lá? Vamos lá. Estimativamente, é possível dizer que o conhecimento autoral individual feminino no campo do direito processual penal brasileiro está em torno de 20%, 37%, 5%, 1%. E aí, que pergunta, né? Essa pergunta aqui é mais para que a gente tenha realmente a noção do caráter simbólico e grave dessa informação. A alternativa é a alternativa D. Nós somos 1% do que se produz em termos de conhecimento no campo do direito processual penal. Talvez vocês digam agora, professora, está dado. É isso mesmo, a resposta que você trouxe, aliás, a denúncia que você trouxe é essa mesma. E agora, o que a gente pode fazer? O que tem de possibilidades para que a gente possa andar para além desse resultado aqui? Eu tenho para dizer a vocês que existe algo que talvez seja um elemento de motivação para que nós possamos produzir conhecimento em uma outra esfera. Esse algo é, dentro de uma perspectiva de análise feminista, o reconhecimento de que existem processos que são processos de validação do conhecimento. Como assim validação do conhecimento? Tem uma autora estadunidense chamada Patricia Hill Collins, que fala a respeito de como o conhecimento é credenciado. Não é uma coisa tão simples quanto possa parecer encaminhar um livro para uma editora ou publicar um artigo em uma determinada revista. Na verdade, o que a Patricia Hill Collins identificou nos Estados Unidos, pelas pesquisas realizadas por ela, de acordo com que ela e várias outras puderam levantar, é que existe sim um processo de credenciamento, de regra. Os processos de escolha de quais serão as obras, de quais serão aqueles textos que acabam tomando prioridade e que acabam conformando a doutrina que nós conhecemos, são processos que têm no seu lado de trás das cortinas, normalmente uma maioria masculina e, de acordo com o que a Patricia Hill Collins também coloca, de uma maioria branca masculina. Hétero, cis, branca, masculina. Vejam vocês que nós estamos tratando aqui, portanto, da validação do processo de conhecimento não como algo muito simples, mas como algo que passa por uma determinada filtragem. E isso é importante que se diga. É importante que se diga porque a pesquisa que eu realizei entrevistando professoras do campo do processo penal, ela acaba mostrando exatamente isso. Eu perguntei, em entrevistas realizadas com 54 professoras de Direito Processual Penal, de vários lugares do Brasil, de universidades privadas e públicas, como estas mulheres se sentiam em relação a esse campo específico do processo penal. E uma das coisas que é importante que se diga, e aí eu tenho um gráfico aqui para relatar a vocês o resultado, é que perguntando a essas mulheres se elas entendiam que o tratamento entre homens e mulheres de parte dos grupos que gerenciam a publicação no campo do direito processual penal era igualitário, na realidade 84% respondem que não. Nós temos ainda um outro dado muito mais significativo. Olha só,
Em relação às publicações de livros, quando o tema principal é o processo penal, eu perguntei às entrevistadas se elas consideram que homens e mulheres têm tratamento igualitário de acordo com de parte daquelas que são as editoras. Estou falando agora só dos livros. 92% das mulheres dizem que não. Mais do que isso, eu fiz 2 perguntas que tiveram 100% de respostas. Uma delas eram 54 professoras. Eu perguntei, sexo? Todas responderam feminino, 100%. Eu estava entrevistando mulheres, óbvio. Mas a outra pergunta, que teve 100% de respostas, foi a seguinte. Excetuando a questão... Desculpe, você considera que as mulheres enfrentam mais obstáculos profissionais e econômicos que os homens para levar adiante a pesquisa, a escrita e a publicação de seus trabalhos? 100% delas disseram. Nenhuma delas trouxe alguma outra resposta que não fosse a de obstáculos. De novo, eu vou dizer que outras pesquisas podem ser realizadas, pesquisas mais abrangentes podem ser realizadas em termos quantitativos, em termos qualitativos, mas o que eu estou trazendo aqui é um sinal de que nós temos um campo que é um campo interditado ao discurso feminino. Vamos fazer um novo quiz? Vamos fazer uma nova rodada de perguntas aqui a respeito do que a gente está conversando? Percentual de respostas positivas à pergunta. Você considera que as mulheres enfrentam mais obstáculos profissionais, econômicos, etc., que os homens para levar adiante a pesquisa, a escrita e a publicação dos seus trabalhos? Entre as entrevistadas foi de 90%, 70%, 100%, 50%. E aí? Já tem a resposta? Não é nem 90%, nem 70%, nem 50%, é 100%. Ou seja, aquilo que parece aqui trágico é a nossa realidade. 100% daquelas mulheres que foram entrevistadas, e vejam bem, nós não estamos falando de mulheres que estejam fora do campo do direito, ou fora do campo das ciências criminais, ou fora do campo do direito processual penal. Nós estamos falando de mulheres entrevistadas que são professoras, mestras, doutoras, em campos do direito, muito especialmente das ciências criminais, e que trabalham com o direito processual penal. Como eu dizia antes para vocês, a única resposta, além da pergunta, melhor dizendo, que dizia respeito ao sexo, em que todas, obviamente, responderam que eram mulheres, que pertenciam ao sexo feminino, essa foi a pergunta que alcançou o nível mais alto. Na verdade, a totalidade das questões. É muito preocupante que as mulheres, no campo do direito processual penal, sintam que não alcançam as mesmas condições que os homens alcançam para as suas publicações, para as pesquisas e tudo mais. Talvez alguém pergunte, mas professora, na verdade, o que as mulheres querem? O que se busca exatamente? O que se busca é que essas mulheres escrevam mais sobre direito processual penal? Obviamente que é. Nós buscamos muito que mais e mais mulheres escrevam sobre direito processual penal. Contudo, algo que é extremamente importante é que nós tenhamos também outras perspectivas epistemológicas e, muito especialmente, perspectivas epistemológicas que estejam dentro da seara do feminismo a embalar estas novas formas de produção de conhecimento. Quando a gente fala em produção de conhecimento, e muito especialmente na nossa aula de número 3, que vai seguir essa, nós vamos falar sobre epistemologia, nós estamos falando de uma outra seara de atuação. Vejam, que nós falamos primeiro sobre o ensino do direito, lá num primeiro momento sobre o ensino do direito processual penal. Falamos agora, neste segundo momento, sobre a doutrina processual penal. E nós vamos, na sequência, passar a discutir aquilo que diz respeito com a produção desse conhecimento. Vejam que nós estamos tratando, portanto, de quem reproduz um discurso do processo penal, de quem produz o discurso do processo penal e de como este discurso do processo penal ele é produzido.
Responder à pergunta a respeito da maior ou menor quantidade de mulheres no campo do processo penal não é uma pergunta fácil. E ela também, por óbvio, não vai encontrar uma resposta que seja uma resposta fácil. Vejam que quando nós pensamos em produção de conhecimento, nós pensamos em outras perspectivas epistemológicas, como eu dizia. E, portanto, não basta que nós encontremos aqui aquilo que, de uma certa forma, também o feminismo avançou muito bem, chamando de sororidade entre mulheres. Uma pesquisadora mexicana chamada Marcela Lagarde cunhou um conceito que é um conceito fundamental para o feminismo hoje. Chama-se sororidade. O que quer dizer sororidade? Sororidade é um princípio ético que faz com que as mulheres enxerguem-se de uma forma muito mais solidária entre nós, entre umas às outras. A sororidade faz com que nós tenhamos uma responsabilidade em relação à outra, de maneira que nós possamos inverter a lógica de um pensamento machista, de um pensamento patriarcal, que diz que as mulheres vivem em condições de inimizade. Quem nunca ouviu falar, ou melhor, quem nunca ouviu aquela piadinha que diz toda mulher tem inveja da outra mulher? Se nós trouxermos isso para um campo muito mais aprofundado de conhecimento, isso significa dizer que nós teríamos em todas as demais searas, não só a da estética, como normalmente nos é colocado, mas também aquelas searas, que são as searas de disputa no trabalho, de disputa, inclusive, de teses científicas, um espaço de dissenso entre as mulheres. A sororidade, portanto, é um conceito fundamental a nos informar que nós devemos, melhor dizendo, ser solidárias umas com as outras. Reconhecer o espaço de atuação umas às outras. Não é à toa que muitas vezes, quando nós abrimos os livros de direito penal, de processo penal, de qualquer seara do direito, muitas vezes os homens citam outros homens, dizendo na magistral opinião de fulano de tal, e assim por diante. Nós não precisamos chegar a tamanha forma rebuscada, ou a esta forma rebuscada de falar. Mas, por outro lado, reconhecer que existem mulheres que escrevem e que estas mulheres que escrevem, muito especialmente agora aqui no nosso campo do processo penal, também podem ser referenciadas por nós. Isso é o que, de uma forma geral, trazida para o campo do processo penal, seria essa sororidade da qual fala a Marcela Lagarde. Acontece que, assim como já foi percebido por várias outras doutrinadoras, pesquisadoras no campo do direito, e não só do campo do direito, da sociologia, da ciência política, enfim, todas aquelas que são teóricas embaladas pelo feminismo, não basta que nós nos digamos mulheres. Aliás, o termo mulher por si só, ela não dá conta daquela que é a nossa diversidade. E tampouco o termo mulheres, ele é o suficiente para dar conta das nossas diversidades. Quando nós falamos de mulheres no plural, nós falamos de mulheres que, mais do que este plural, são, em termos quantitativos, são mulheres que têm diferenças marcantes. Nós não somos todas iguais. Nós somos mulheres brancas, mulheres negras, mulheres latinas, mulheres do norte global, mulheres do sul global, nós somos indígenas, nós somos mulheres heterossexuais, mulheres lésbicas, ou seja, nós somos uma diversidade. E essa diversidade, ela determina também que as nossas experiências frente ao sistema de justiça criminal, mas que as nossas experiências também dentro da academia, ou mesmo no enfrentamento dos obstáculos que todas nós temos para publicar os nossos trabalhos, por exemplo, sejam também dificuldades diversas. Daí porque eu gosto muito de um conceito que acredito que, de uma forma interseccional,
E mais do que isso, de uma forma decolonial, algo que eu quero explicar um pouquinho mais tarde, consegue dar conta da nossa diversidade como brasileiras. Eu quero apresentar para vocês um livro, que é um livro da Vilma Piedade. Esse livro tem um nome, que é um nome bastante sugestivo, que é Dororidade. O que seria essa dororidade? A Vilma, ela trabalhou um conceito aproximado de sororidade, mas um conceito que, ao mesmo tempo que se aproxima, se distancia e, portanto, por isso é profundo. A Vilma vai nos dizer que nós temos experiências que são experiências diversas, como mulheres brancas e como mulheres negras. E que nós encontramos nestes conceitos diferenças fundamentais para compreender as nossas realidades. A Vilma diz que mais do que a ética e essa relação de responsabilidade, de solidariedade umas com as outras, o que nos une é a dor. A Vilma nos mostra que a dor é um elemento fundamental para que nós possamos compreender o que verdadeiramente nos une. Parece muito duro dizer que a dor nos une, mas se você parar para pensar, é a dor das mães que perderam seus filhos nas chacinas que faz com que elas estejam unidas em busca de justiça. Se você parar para pensar, é a dor daquelas mulheres, mães, companheiras, namoradas e irmãs que estão nas filas das penitenciárias aguardando para poder entrar naquele sistema tão inóspito que faz com que elas estejam juntas e nunca abandonar os seus filhos e filhas que estão dentro daquele sistema por N diferentes formas de criminalização. Se você parar para pensar, a dor que sente cada uma das mulheres que escreve no campo do processo penal e que muitas vezes não consegue ver os seus trabalhos publicados, é o que nos une ao redor da ideia de que nós precisamos construir um outro campo de pensamento dentro do próprio processo penal. Dor é sempre um termo muito forte, lógico que é um termo muito forte, mas algo que está mais do que flagrante entre nós é que nós sofremos as dificuldades que são dificuldades estruturais. Vejam vocês que nós temos, no campo do direito processual penal, dificuldades que estão no campo daquilo que a Virginia Woolf falava há 100 anos atrás, como eu disse ainda na nossa primeira aula, e que estão no campo daquilo que é da nossa autoestima, da consideração do ser mulher dentro da academia, do ser mulher na doutrina, do ser mulher e não ser reconhecida. Isso, a Virginia Woolf também dizia que é uma dor. A Virginia Woolf, na realidade, falava de uma raiva. Ela dizia, imagina a raiva que sente uma mulher que é uma escritora presa neste corpo de mulher. É basicamente isso que nós precisamos pensar. O que significa ser alguém que quer produzir, mas que precisa de condições que sejam condições adequadas para essa produção? Tem algo que é fundamental para que a gente consiga compreender a dimensão dessa dor, que é o fato de nós sermos, normalmente, muito mais faladas do que agentes que falam. Vejam vocês o seguinte, eu já falei em algum momento na nossa aula anterior que nós temos algumas questões a serem discutidas a respeito, por exemplo, do depoimento da vítima. Na verdade, o que eu acabei tratando naquele momento era muito mais a respeito da chamada vítima coletiva, que é uma das bases fundamentais, ou melhor dizendo, um dos elementos com os quais eu trabalho no meu livro. Enfim, eu quero trazer esse ponto de novo aqui à baila para que a gente pense algo a respeito agora especificamente da palavra da vítima. Olha só, eu fiz um recorte de uma determinada obra de 2017, o ano era 2017, e que fazia referência ao depoimento da vítima.
Como de regra, a maior parte dos processualistas penais, e aqui eu uso no masculino porque a maior parte são de homens, faz referências à palavra da vítima em o depoimento da ofendida ou do ofendido, enfim, em 2, 3 parágrafos, fazendo sempre uma referência de que a nossa jurisprudência e a doutrina avançaram no sentido de fortalecimento da palavra da vítima. Muito embora sempre haja uma certa consideração logo em seguida desta fala. Vejam vocês aqui aquilo que eu acabei recortando de uma determinada obra de direito processual penal. O doutrinador faz todas as referências a respeito do depoimento da ofendida, a respeito dos crimes contra a liberdade sexual, e lá pelas tantas ele faz uma seguinte transcrição de pensamento. Ele faz uma citação de Costa Manso, abre aspas, no seguinte sentido: se assim fosse, ilusório seria o direito e a liberdade de cada um estaria sempre ameaçada. Preste atenção. Pela palavra de qualquer mulher, dada a chantagem, a fantasia ou mesmo a de outras más tendências. Vocês conseguem compreender o que significa em uma obra tão próxima de nós, do campo do processo penal, onde nós praticamente não escrevemos, porque eu já pude mostrar aqui que nós somos menos de 1%, onde praticamente nós não estamos, porque 76% daquelas pessoas que eu acabei entrevistando dizem que nunca tiveram contato ou conhecem uma professora de direito processual penal, que este tipo de compreensão da vítima, da ofendida, venha numa obra doutrinária, é muito sério do que a gente está falando. Do que a gente está dizendo aqui, existem consequências que são consequências muito gravosas. Consequências que fazem parte de um dia a dia, de um cotidiano, que acaba colocando as mulheres, muito especialmente no crime de estupro, sempre em condição de desconfiança. Existe no campo do sistema de justiça criminal, de uma certa forma, algo que o processo não conhece, mas que o processo viabiliza, que é uma inversão do ônus da prova. É como se a vítima tivesse que comprovar que ela tem, sim, condições de ser vítima, que ela merece, sim, que a sua palavra tenha credibilidade, que a sua palavra seja considerada. Isso não acontece à toa. As discussões todas que nós vemos no âmbito nacional, com todas aquelas que são normalmente as formas de questionamento a respeito da vítima, se estava, com que roupa estava, onde estava, com quem estava, elas acabam sendo trazidas para o campo do sistema de justiça criminal, muito especialmente para dentro do processo, e acabam sendo transformadas em formas de não proteção, mas em formas de acusação em relação à vítima. Quando nós falamos do campo processual penal, portanto, nós não estamos falando simplesmente da necessidade de nós construirmos espaços que sejam espaços onde hajam mais mulheres, mas nós estamos falando da necessidade de nós termos espaços onde efetivamente seja possível pensar perspectivas que não sejam perspectivas que tragam o silenciamento ou a rotulação. De uma forma geral, o que essa nossa aula quis mostrar é que a possibilidade de que nós possamos pensar em novas epistemologias, ela parte do reconhecimento da inexistência ou da pouca quantidade de mulheres dentro do direito processual penal e muito especialmente dentro da academia, mas que, por um outro lado, que existe também uma invisibilidade da produção do conhecimento de parte de mulheres, mas de uma produção de conhecimento que precisa ser dotada de outros mecanismos de análise, que não os mecanismos de análise que normalmente se utilizam. Porque
a repetição pura e simples de que a palavra da vítima tem de ser considerada, porque assim a doutrina e a jurisprudência já avançaram, mas que a mulher é dada à chantagem, que a mulher é dada à maledicência, que a mulher, ou qualquer mulher, enfim, é dada a outras más tendências, ela não é o suficiente. Nós precisamos mais do que isso. A nossa aula, portanto, ela tratou de 2 pontos fundamentais. Que nós precisamos reconhecer a necessidade de que mulheres, e mais mulheres, que reconhecem nas suas dores comuns, como a Vilma Piedade nos apresentou, pelo conceito de dororidade, a necessidade de apresentação de novas formas de pensar o direito, e de que nós temos de reconhecer que os processos de validação da norma, que os processos de validação do conhecimento são processos de validação que partem de pressupostos que estão dados dentro de um terreno que é hétero, que é branco, que é masculino. Eu quero agradecer a companhia de todos e todas nessa aula e quero convidar para que vocês permaneçam comigo nas próximas aulas em que nós vamos falar sobre epistemologia, em que nós vamos falar sobre produção e valoração da prova e em que nós vamos falar sobre audiência de custódia e sobre prisão cautelar. Até lá! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.